Olá, meus amores, bem-vindos de volta ao Chama da Alma, canal aqui no YouTube que estava um pouquinho parado. E hoje, gente, eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o meu sumiço, falar do planejamento aí do canal para esse ano de 2025 e etc, né? É um bate-papo, tá? Eu acho que não vai ficar muito grande o vídeo, porque eu vou tentar resumir ao máximo. Porém, se ficar um pouquinho grande, vocês me perdoem, tá? Para quem tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo que vai ver. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sheila. Eu sou taróloga, sou astróloga, sou terapeuta holística. Trabalho nessa área desde 2020 e especificamente com chamas gêmeas desde o final de 2023. Também sou uma chama gêmea, também estou aí no meu processo tentando união física com meu gêmeo. E esse canal ficou um pouco parado no final do ano passado, eu dei uma sumida, não dei muitas explicações aqui, mas para quem me acompanha na rede vizinha sabe um pouquinho melhor do que aconteceu. E agora que as coisas estão um pouco mais normalizadas, eu senti de vir contar para vocês tudo o que aconteceu nesse período que eu fiquei sumida e como a gente vai levar esse canal daqui para frente. Então vamos lá. Antes eu vou fazer um pouquinho de um resumo, tá, gente? Já tem aí no canal um vídeo onde eu explico um pouco da minha história, a minha jornada de chamas gêmeas. E só fazendo um resumo básico, eu fui despertada para a jornada em 2019 com um gêmeo e a gente começou um processo de cura. Minha jornada durante esse período foi muito espiritual, eu não tinha contato físico nenhum com meu gêmeo aqui, nem por mensagem, nada. A gente tinha um contato único e exclusivo espiritual. E nesse processo eu fui fazendo minhas curas, fui fazendo minha evolução, a espiritualidade me chamou para trabalhar com isso e vinha trabalhando com isso até então. No início do ano passado, quando eu fiz previsões aí para o ano de 2024, a gente conversou que seria um ano 8, um ano muito karmático, um ano regido por Saturno. E a espiritualidade virou para mim e falou o seguinte: se prepara, porque o segundo semestre do teu ano vai ser muito, muito corrido e cheio de acontecimentos. Então dá uma intensificada nesse primeiro semestre nas curas que ainda precisam ser feitas e se prepara para o segundo semestre. E foi isso que eu fiz, tá, gente? Eu dei assim uma boa intensificada nas minhas curas no ano passado. Fiz algumas curas um pouco mais densas, um pouco mais pesadas, que eu até protelava em fazer porque eu sabia que iam ser doloridas. E quando chegou ali no portal de 8/8, né, o portal de Leão, e daqui a pouco vocês vão entender porque que eu tô dando risada. A espiritualidade virou para mim e falou assim: se prepara, porque você não pode mais ficar onde você mora, a gente vai te colocar em outro local. Eu fui morar com os meus pais, para quem não sabe, na pandemia, né? Por questões assim que na época faziam sentido, e ainda morava com eles no interior da Bahia até ano passado. E aí quando a espiritualidade me falou isso, eu fiz, tá, ok, vamos começar a preparar financeiramente, logisticamente para essa viagem, né, para essa mudança. Comecei a pensar nas possibilidades, comecei a ver orçamento. Vocês sabem que morar só é um pouco mais dispendioso. E aí no final de agosto eu fiz uma viagem para Aracaju, em Sergipe. E eu cheguei dessa viagem no início de setembro. E com 15 dias eu tinha feito a minha mudança para Aracaju, que é onde eu estou morando hoje. Então esse já foi a primeira reviravolta da minha vida. O que eu achei que ia levar um tempo de planejamento, de preparo, de tranquilidade para ser feito, foi feito em 15 dias. Com a espiritualidade sempre me auxiliando, sempre me guiando, me mostrando o caminho, mas foi uma coisa muito rápida, gente. E isso já me deu uma desestruturada, porque assim, eu confio muito na minha espiritualidade, mas essa coisa
tão rápida, tão intensa, em tão pouquíssimo tempo, me trouxeram já algumas questões, né? A questão do financeiro, aí as contas, os boletos, como é que vai pagar, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? E isso já me trouxe um pouquinho de instabilidade energética, mas mesmo assim eu ainda continuei tentando manter a normalidade aqui no canal para não prejudicar os vídeos, para não prejudicar o conteúdo que eu passava para vocês. Só que a cabeça já estava meio assim, sabe? Meio... Claro que eu sabia que se a espiritualidade me deu chão, me deu caminho, eles estavam comigo e tudo ia dar certo. Mas quando chega a aprovação, nem sempre a gente passa nela de forma tão tranquila. E eu dei sim essa vacilada, veio alguns pensamentos assim, meu Deus, se eu não der conta e etc e tal. E aí, gente, eu mudei para aqui na metade de setembro. Quando foi início, sim, tem uma parte muito importante. Quando eu mudei para aqui, logo quando eu mudei para aqui, esse gêmeo, né, que eu fiz todo esse processo, que eu sentia de forma muito intensa, vocês sabem que eu tinha uma telepatia muito forte com esse gêmeo, começou a diminuir, começou a diminuir, começou a diminuir. Eu parei de sonhar com ele, parei de sentir ele, parei de ouvir ele na minha mente. E aí no começo eu perguntava a espiritualidade, né, o que é que está acontecendo, a conexão está se perdendo, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que fechou essa possibilidade, e ele só me dizendo: confia que é do processo, confia que é do processo. E eu fui confiando, até porque minha cabeça já estava muito confusa para eu parar para olhar para isso de forma profunda. E eu acho que isso foi meio que planejado pela espiritualidade. Quando chegou em outubro, eu já estava assim, sem sentir esse gêmeo, sem sentir nada da minha conexão, totalmente no escuro. E as coisas começando a se estabilizar na minha mudança. Eu ainda estava um pouco insegura em relação à mudança. E aí, um belo dia, eu conheci uma criatura. E a gente, assim, desde o primeiro momento, com um diálogo muito intenso, muito bom, um diálogo muito fluido, onde a gente conversava de tudo, sobre tudo, e a gente praticamente passava o dia todo conversando. E aí, no primeiro momento, não vi nada demais, achei que era legal, porque era alguém que batia muito com as minhas ideias, batia muito com a minha forma de pensar. E aí começaram os espelhamentos, os sonhos, as intuições em relação a essa pessoa. E aí no primeiro momento eu parei e pensei, gente, não é possível. Não é possível espiritualidade, não é possível. Eu espero muito estar enganada. Vou falar a linha do tempo exatamente como aconteceu para vocês entenderem. E eu ficava muito com a espiritualidade. Eu espero muito estar enganada. Não, deve ser coisa da minha cabeça, porque eu não estou sentindo o meu gêmeo. E aí eu estou querendo fazer essa substituição. Vida que segue. Só que começou a ficar muito intenso, gente. Eu comecei a sentir essa criatura de uma forma muito intensa. De saber quando ele não estava bem, de saber quando tinha acontecido alguma coisa. E aí um belo dia, a terceira conversa que a gente teve, ou seja, 3 dias depois que a gente se conheceu, eu sempre fui muito aberta com ele, sempre falei muito abertamente da minha espiritualidade, do quanto eu tenho uma mediunidade muito aflorada. E aí eu tive um sonho com ele sobre vidas passadas, e como a gente tinha um diálogo muito aberto, eu fui falar com ele, porque foi um sonho onde eu vi que aconteceram algumas coisas entre a gente e tal. Durante a explicação, essa criatura vira para mim e fala a seguinte frase: será que a gente consegue fazer telepatia? E vocês sabem que a telepatia é uma coisa muito nata das chamas gêmeas, né? E aquilo me deu assim meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível, não é possível. E aquilo começou a dar uma bagunçada na minha cabeça que estava voltando para o rumo. E essa pessoa assim, muito aberta, muito curiosa, querendo entender, querendo saber, querendo conhecer mais sobre o espiritual, até então sobre o espiritual, sobre a questão de outras vidas, quem eu achava que a gente tinha sido em outras vidas, qual tinha sido a nossa história, etc e tal.
E eu aqui comigo, com a espiritualidade, gente, não pode ser, não pode ser. Negando, 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 né? E aí teve um belo dia que houve o primeiro afastamento. O contato foi cortado, ele parou de falar comigo. E aí nesse primeiro afastamento eu disse, não tenho mais como negar o que é que está acontecendo aqui. E aí a espiritualidade me falou que sim, que esse era o meu gêmeo mesmo, real. E no primeiro momento que eu ouvi aquilo, gente, meu mundo caiu, tá? Parece que alguém tirou o tapete, tirou o chão do meu pé. Eu não tinha mais onde me sustentar, eu não tinha mais como me manter, né? Porque deu um nó na minha cabeça, então como assim? Quem era aquela outra pessoa? Todas as ativações que eu tive durante a minha jornada, todas as confirmações que eu tive durante a minha jornada. E aí eu caí, assim, em questionamentos, em dúvidas, em incertezas em relação a tudo. E foi quando eu realmente não consegui mais gravar vídeo. Porque eu sentava para gravar vídeo e me sentia assim uma farsa. Como é que eu vou passar alguma coisa para alguém se nem eu sei o que está acontecendo comigo? Como é que eu vou falar alguma coisa para alguém se eu tô aqui nessas reviravoltas? E aí fui para uma noite escura da alma, mais uma, onde assim, vocês sabem como é a noite escura da alma, né? Tudo muito pesado, tudo muito dolorido, tudo muito incerto, inseguro. Mesmo com essa pessoa voltando o contato, eu ainda fiquei muito assim, desequilibrada energeticamente, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Questionei muito a minha espiritualidade, a minha energia, a minha capacidade de discernimento, mas fui fazendo os meus trabalhos, as curas que iam aparecendo, porque mesmo no questionamento eu sabia que na hora certa a espiritualidade iria revelar as coisas para mim. Eu precisava estar preparada para receber aquela revelação. E aí começaram os espelhamentos muito intensos com essa criatura. Vinha, voltava, e aí começaram as confirmações. Quando eu era adolescente, antes de saber dessa situação de chamas gêmeas, antes disso tudo, quando eu ainda tinha contato só com o eu superior do meu gêmeo, que até então eu achava que era um guia espiritual, eu sempre fiz na minha cabeça uma definição da pessoa que eu achava que seria ideal para mim. E tinha alguns pontos muito específicos, gente, mas assim, muito específicos mesmo. E durante essa fase de comunicação, essa criatura começou a dar todas as validações desses pontos específicos que nem tinha como ele saber. Então, isso foi confirmando, até que chegou no ponto onde eu entreguei e disse assim, não sei o que está acontecendo, mas sei que tem uma diferença aqui. E assim, quais foram as diferenças que eu percebi? Com o meu gêmeo, o real, que tá agora na jogada, as coisas são muito mais intensas, as coisas são muito mais profundas, não fica só no espiritual, a gente tem uma troca física, de contato, de um estar na vida do outro, isso foi a grande diferença. E aí, conforme eu fui me rendendo, a espiritualidade foi me mostrando a verdade. O que é que acontecia? Quando esse outro gêmeo, né, o que eu achava que era o gêmeo apareceu, eu estava num momento de desequilíbrio tão grande que se eles tivessem mostrado o meu gêmeo real, eu não teria reconhecido, porque eu não teria aceitado o meu gêmeo da forma que ele é. Meu gêmeo é uma pessoa super assim, calma, tranquila, pacífica. É aquela pessoa que é um tempo dele, é tudo da forma dele, da forma dele assim, no sentido de dificilmente ele sai do eixo, dificilmente ele discute, dificilmente ele eleva a voz. Ele é uma pessoa muito introspectiva, muito de falar pouco. E se fosse naquela época onde eu ainda não estava desperta, a gente teria criado muito karma negativo, justamente por esse jeito dele de ser e por quem eu era
quando eu ainda não estava curada. Então, fez sentido para mim que esse gêmeo intermediário, como eu chamo, aparecesse. E o que a espiritualidade me explicou também, que é como se esse gêmeo intermediário e esse gêmeo, meu gêmeo real, fossem fragmentos do mesmo ser, só que em vibrações energéticas diferentes. Então, primeiro eu precisava encontrar essa outra vibração energética do meu gêmeo para fazer as curas que eu precisava fazer, para aí sim encontrar meu gêmeo real. Eu sei que para muita gente não vai fazer sentido essa explicação. Não, gente, não é todo mundo que descobre que o gêmeo não é o gêmeo. Existem sim alguns casos, inclusive clientes que na mesma época, por coincidência, que eu não acredito em coincidência, passaram pela mesma coisa. Mas foi isso que aconteceu. Eu precisei de tempo, precisei de espaço para lidar com todas essas informações, para lidar com tudo isso, para lidar com a energia desse gêmeo, que agora eu sei que realmente é meu gêmeo de verdade, é a original, de fábrica. Mas eu precisei desse afastamento, foi por isso que eu me afastei do canal, foi por isso que eu parei de gravar vídeo. A movimentação na rede vizinha continuou, eu continuei com meus atendimentos, mas eu não tinha mais assim cabeça para preparar conteúdo para gravar para vocês. Desculpem. E eu não dei explicação, não dei nada porque eu não sabia nem o que falar. Eu ia falar o quê? Eu tava me sentindo uma fraude, né? Mas agora que as coisas estão estabilizadas, agora que eu entendi o meu caminho, que eu entendi por que isso aconteceu e o quanto isso fez sentido na minha jornada, eu vim pra cá novamente, voltar com esse canal. E eu quero também fazer algumas mudanças. Esse canal agora a gente vai focar um pouco mais na astrologia. Hoje em dia existem, eu acho que pouquíssimas pessoas falando sobre astrologia voltada para chamas gêmeas. E esse é um tema que a gente precisa sim focar, porque quando a gente sente as mudanças energéticas, quando a gente sente as variações energéticas, elas não vêm do nada. Elas têm um embasamento, elas têm uma teoria por trás que está dentro da astrologia. Então eu quero que esse canal venha trazendo essas decodificações das energias astrológicas para que a gente entenda o que está vindo aí para o nosso caminho de chama gêmea, tanto individual quanto coletivo. Então eu vou dar um foco um pouco maior na astrologia. Vou continuar gravando os outros conteúdos que sempre tiveram por aqui, mas eu quero mais me voltar para essa parte astrológica, porque quando a gente entende o que está acontecendo no céu, a gente entende a energia que está sendo emanada para a gente. Eu ainda não sei quais vão ser as frequências de vídeo, peço que vocês tenham um pouco de paciência, eu ainda estou me reorganizando, ainda estou me readaptando com essa rotina de gravar vídeo, que não é a mesma de gravar um conteúdo para a rede vizinha, não é a mesma de fazer conteúdo na rede vizinha. O que eu sei é, lá na rede vizinha, toda segunda-feira eu faço live de astrologia para a gente falar sobre o céu da semana. Essa live vai ser transferida para aqui para o YouTube. Então, toda segunda-feira pela manhã, entre 8 e 9 horas da manhã, eu vou fazer uma live falando sobre o céu da semana, as energias que vão influenciar a nossa semana e como isso vai impactar a jornada de chamas gêmeas. Isso sim eu garanto para vocês que toda segunda-feira a gente vai ter esses vídeos. Fora isso, pode ser que a gente tenha mais 2 vídeos na semana. Vai ter esse vídeo de semana que só vai ter um vídeo, vai ter semana que vai ter mais vídeos do que 2. De novo, peço a vocês um pouco de calma, de paciência, deixem eu me readaptar com esse ritmo, com esse estilo. E foi isso que eu vim contar para vocês hoje. Se alguém tiver algum comentário para fazer, ficou com alguma dúvida, quer falar sobre a sua experiência, deixa aí nos comentários, tá? Quiser sugerir algum tema para ser falado aqui no canal, quiser sugerir alguma situação para a gente explorar aqui no canal, todo comentário de crítica construtiva, de opinião, é sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, bem-vindos de volta e eu vejo vocês no próximo vídeo.